Olá, enfermagem brasileira, deputado Jorge Viana, agora sim. Bom, agora recomposto. Pessoal, seja bem-vindo aqui à live. Vou falar para vocês, trazer as novidades, ou o que não é tanto assim, né? Mas trazer as informações para vocês sobre o que está acontecendo com o piso. Tá parecendo que, tipo, ninguém tá falando mais nada, né? E vocês devem estar assim, meu Deus, e agora? Ninguém tá falando mais nada. Assim, eu não falo mais nada porque não tem nada de novo, né? O sensacionalismo que faziam com tudo que acontecia e tal, eu já não vejo isso como uma coisa boa para a categoria. A gente tem que passar a informação quando acontecer a informação, né? Então nós tivemos informação nova agora, por esses dias, de que o STF ele vai começar a julgar, né, não só os embargos de declaração, porque o mérito da lei, da constitucionalidade, ainda não foi julgado. O que foi julgado foi só a cautelar, que cada um deu aquele voto, incluiu, tirou, não sei o que, tal. Foi só a cautelar. O mérito da ação direta de inconstitucionalidade não foi julgado ainda, viu? Então eu tô vendo muita gente falando assim, não, vai julgar só os embargos. Os embargos serão julgados, mas a DIN também, ação direta de constitucionalidade da lei. Só que, já você tem medo da DIN? Não tenho medo, já inclusive fiz outros vídeos dizendo assim, pessoal, não esquenta com isso não, por quê? Porque na cautelar, os ministros já disseram que era constitucional, porque se ele quisesse na cautelar dizer que era inconstitucional, eles nem davam cautelar, entendeu? Então assim, é constitucional, ponto final, mas não foi julgada ainda a inconstitucionalidade da lei. Pois bem, o que vai ser julgado então do dia 8 ao dia 18? Porque o STF, ele pautou lá, 8 ao dia 18. Por quê? Porque tem um recesso do judiciário. Então, eles têm que julgar tudo até o dia 18, porque dia 20 parece que é o recesso. E lógico que isso também se deu muito, nós não podemos deixar de falar sobre esse tema, que o próprio Pacheco começou a bater no STF, né, dizendo que, o ministro não pode mexer com tantos milhões de pessoas numa decisão monocrática. Por isso que partiu do Senado a PEC, né, que tira esse poder irrestrito de um só ministro. Afinal de contas, não é... o STF não é um colegiado, não são 11 ministros, estão 11 cabeças. Pessoal, isso é tão grave que se vocês forem observar, se você tem 11 pessoas, vamos colocar 10 pessoas, para ficar mais claro até. Se 5 pessoas elas entendem de um jeito, 5 pessoas entendem de outro, se uma dessas 5 que entende de um jeito receber uma petição, ele pode na hora dizer assim, eu não concordo, ou eu concordo, eu suspendo, eu não suspendo. Mas é a vontade dele, porque ele faz parte digamos, de um grupo que não concorda, que tem um pensamento X. Se você tem outro grupo que pensa diferente, e se cai na mão deles, o resultado também é diferente. Vocês concordam? Que dependendo de onde cai, uma pessoa com a vontade dele, com o pensamento dele, pode influenciar e aí suspender uma lei e impactar milhões de pessoas. É por isso que eu sou totalmente a favor do que o Pacheco fez. Pacheco é o senador do meu partido, inclusive um partido coerente, que não tem lado, faz a coisa que acha que é o justo. Então, se é um colegiado, para alterar, para mudar a vida de tanta gente, que seja feito então pelo colegiado. Então o colegiado vai julgar, não só apenas um, entende? Porque no colegiado sempre há divergências, você sempre vê, quase que dificilmente você tem unanimidade na votação de alguma coisa no STF. Então, pessoal, para você saber como é que está a discussão. E aí, essa pressão que o Senado fez, que o Congresso está fazendo com relação ao STF, talvez tenha repercutido positivamente, e aí eles teriam colocado agora essa discussão, né, em votação lá no STF. Bom, pessoal, para quem não sabe, STF, para vocês também pararem de sempre ficar ouvindo, e às vezes informações tortas, entra no STF, esse aqui é o site do STF, você coloca no Google lá, STF, aí você vem em classe, aí tem lá AC, que é o habeas corpus não, eu não sei o que é AC não, mas ação de constitucionalidade, talvez. E a gente vai vir aqui no ADI, que é ação direta de inconstitucionalidade. Você digita aqui, 222-7222, que é sobre o nosso piso.
E aí, quando você vem aqui, tem tudo falando dos processos, dos andamentos, tudo mais. E aqui, olha que você vê aqui. Eu ia falar uma besteira que os advogados iam rir de mim até dizer chega. Assim. Oh, meu Deus. Eu não podia cair nesse erro não, porque senão ia ser piada. Olha só. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Junta-se virtual, ADI, né? Ação direta de constitucionalidade, MC, aqui, ó, ED, embargo de declaração, agendado pro dia para 8/12 a 18/12. Olha só, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pautas. Bom, vamos acompanhar isso aqui, tá bom? Vamos voltar pra cá. Aí, o Pop tá aí? Ah, Papeto. Ó, o Pop tá ao vivo, então, lá na Rádio Metrópolis. Um abraço, pessoal da Rádio Metrópolis, Tony Pop, os cabeças da notícia. Bom, então é o seguinte, pessoal. Se nós temos lá esse julgamento dos embargos de declaração, embargo declaratório, embargo de declaração, e nós temos também o julgamento da ADIM, eu não tenho medo da ADIM, como eu falei. Já está resolvido, não é inconstitucional. Agora, os embargos, sim, pode mudar o jogo. Pensando nisso, o que eu estou achando que os empresários, principalmente os empresários, estão jogando? Olha, já que marcaram, né, o julgamento e pode mudar o resultado, vamos segurar um pouco mais. Talvez seja isso que está acontecendo, né? Com relação ao privado, pessoal. Ao público está resolvido, estão pagando, coisa e tal. Só temos, lógico, essas duas dúvidas principais que os embargos de declaração do Senado trouxe. Que uma é com relação à carga horária. Servidor, 44 horas semanais. 44 horas semanais não existe serviço público. Nós temos redução para 40, 36, 30 e por aí vai. E a outra coisa, dentre tantas coisas, mas a outra coisa é com relação ao piso. Se é remuneração, se é a soma de gratificações fixa e coisa e tal. Então, isso aqui pode alterar muito o jogo para o público. Com relação ao privado, não altera tanto, porque 44 horas semanais o privado, né? Acho que quase todos os hospitais não pagam gratificações fixas. Entendeu? Gratificações fixas são aquelas que levam para a aposentadoria. Então, dificilmente um trabalhador privado tem uma gratificação que vai levar para a aposentadoria. Eu não conheço. Mas, enfim. Então, para o privado não altera muito. Jorge, isso não altera muito para a gente, então por que os empresários estão aguardando? Porque quanto mais tempo eles terem, melhor para eles. O que eu acho o contrário, porque quanto mais tempo, nós temos o passivo, ou seja, o atrasado. E aí, nós, sindicatos, não podemos abrir mão do atrasado. Ele pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para pagar, mas tem que pagar o retroativo, o atrasado. Inclusive, essa é a nossa posição aqui em Brasília. Que, falando aqui pro pessoal de Brasília, Jorge, mas cadê? Você se reuniu com o Sindicato dos Patrões? Sim, nós nos reunimos com eles e nós falamos o seguinte: o sindicato não faz proposta. Quem faz proposta é o patrão. Pô, Jorge, mas não era para ter feito já, não era para ter pago já de imediato? Sim, só que ninguém está querendo pagar de imediato. E aí, para piorar, começaram a negociar no TST, abriram a negociação. Pessoal, quando o TST entrou no jogo, e aí entrou o FNE, entrou a CNTE, CNTSS, que foram negociar lá, começaram a dar brechas para poder ter uma negociação. Na minha opinião, deveria barrar, falar assim, ó, não conversa, não tem conversa, é pagar o piso de imediato, assim como o Barroso falou para pagar. Tiveram 2 meses para negociar, sindicatos patrões e sindicatos empregados. Acabou o prazo, paga de imediato. Mas não. Foram para o TST para tentar fazer uma mesa de negociação que não é imposta. TST não pode obrigar os sindicatos a acatarem. Não pode. Entendeu? Ali está tentando só intermediar. E eu falei isso várias vezes. Falei, cara, se for lá só para tentar intermediar e não tem o poder de mandar, então para que está indo para lá? Vamos para a guerra. Ajude seus sindicatos de categoria de base e vamos conseguir esse piso. Vamos fazer marcha, vamos fazer greve, vamos fazer o que for. Não, começaram a negociar lá em cima. Com isso, os patrões aqui embaixo começaram a falar assim, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. E com isso está aí, ó, a enrolação. Enfim,
Sentamos com o Sindicato dos Patrões aqui em Brasília, chamado SBH, que falaram que ia fazer uma assembleia e que nessa assembleia dos patrões iriam fazer a proposta para a gente e a gente levar para a categoria. Como, obviamente, a gente sempre fez. Ninguém toma decisão do sindicato sem ouvir a categoria. Ninguém. Não é certo isso. Você tomar decisão sem ouvir a categoria. E estamos aguardando. Estamos aguardando, né, essa assembleia dos patrões para mandarem aqui para a gente. Eu espero que não enrole muito esperando a decisão do STF, que não muda em nada o resultado para o privado. Como eu falei, os embargos de declaração e os embargos de declaração e a ADI para mim já está resolvido, já é passado. Mas os embargos de declaração, isso não altera em nada o privado. Então por que não paga? Tá certo? Então, pessoal, essa é a novidade. Novidade não, que na novidade todo mundo já está sabendo já. Mas o problema é que o pessoal, cada um fala de um jeito. E talvez de um jeito que as pessoas não entendam. Eu não sei se eu fui claro com vocês. Talvez não tenha sido tão claro. Faça alguma pergunta aí para eu tentar responder se eu não fui tão claro, tá? Pode falar aí, voz alta aí. Muita gente está falando que Raquel Lira, o governo de Pernambuco, não está pagando. Pois é, cara. Eu ouvi dizer realmente que Pernambuco não está pagando e muitos outros estados não estão pagando, muitos prefeitos não estão pagando. Você sabe por que eles não estão pagando, pessoal? Já falei isso em outras lives. O que acontece? A lei, a 14.464, ela fala o seguinte, que o piso é para o servidor, para o trabalhador, técnico, auxiliar enfermeiro, CLT e estatutário. Só que a lei não traz outros regimes de contratação, como por exemplo, PJ, que é uma realidade hoje que nós temos na enfermagem, não traz cooperativas. Cooperativas não são trabalhadores, são sócios. E por conta disso, a lei não abarca. Isso que eles dizem lá no Ministério da Saúde, que eu já conversei lá com os técnicos. Porque eles estão pegando, estão indo ao pé da letra. Ao pé da letra de que só vai pagar para quem é CLT e para quem é estatutário. E aí os prefeitos estão com, assim, pô, mas eu tô com dinheiro aqui que veio para todo mundo, só que a lei, aquele manualzinho que foi feito do Ministério, cartilha. A cartilha do Ministério da Saúde fala que é para pagar para CLT estatutário. Aí o prefeito contratou um monte de cooperativas, um monte de OS, e agora não tem como pagar. Diz que não pode pagar. Lógico que pode pagar. A lei, ela não veda pagamento para outros regimes. Ela apenas não traz no seu escopo, ela não traz na sua redação, né, os nomes, tipo, trabalhadores de cooperativas, trabalhadores de PJ. Ó, pra você ver como eu tô certo, que olha só, olha que coisa mais antagônica, olha que coisa tão esdrúxula. O Ministério da Saúde, ele paga para um hospital privado, que é privado, CNPJ privado. Ele paga o piso para todo mundo da enfermagem, pelo simples fato de o hospital atender 60% para o SUS. Não é isso que diz? 60% a mais? Ok. Só que a OS que está trabalhando para o SUS, 100% SUS, não recebe. Olha a coisa mais estranha. Um hospital privado que presta 60% a mais para o SUS, recebe o piso, hospital privado. Já uma OS que é privada também, uma cooperativa, que é privada, e ela presta serviço para o SUS, porque foi contratada para o prefeito, coisa e tal, e não recebe, não querem pagar. Então é por isso que muitos estão travados. E aí eu não estou vendo nenhuma entidade nacional ir lá no Ministério da Saúde tentar resolver isso. O pessoal está focado no TST. Porra, esquece TST, cara. Esse TST não vai mudar porra nenhuma desse resultado, não. Sabe o que vai acontecer ainda desse TST? É querer dividir em 2 anos, 3 anos, sei lá quantas parcelas, não sei o quê. E não é obrigatório. Então o TST ele não vai obrigar o sindicato lá do interior do Piauí a negociar diferente com o patrão. Ele não pode fazer isso. Então é todo mundo se apegando no TST. Todo mundo se apegando no TST. Como se o TST fosse resolver esse problema. Não vai resolver fácil. E se vier uma decisão de lá, não vai vir uma decisão que a gente quer. Entende? Então assim, é complicado. Tá complicado lá. Eu esqueceria TST, vinha pro sindicato
É o sindicato de categoria de base lá do município, do estado, é que resolve com os sindicatos patrões. Os patrões sabem que vão perder, não tem mais volta. Tipo, eles sabem que é game over para eles. Só que eles estão tentando ali protelar, coisa e tal, e por aí vai. Então a dificuldade é essa. Diz aí qual é a pergunta. Tem duas. É obrigado a pagar o 13º? Quem vai obrigar... Outra pergunta. Quem vai obrigar os prefeitos a pagarem? Então, o 13º está previsto no repasse. O repasse foi calculado o 13º também. Não é em 13 parcelas porque começou em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e o 13º. Então é para receber, os municípios e estados é para receber o 13º. Pessoal, aqui em Brasília, os trancos e barrancos estão pagando. As empresas, né, privadas que prestam serviço 60% do SUS. O IGES, por exemplo. O Hospital São Mateus, que é 100% privado aqui em Brasília e atende o SUS, também está recebendo. E o Hospital o ICTDF, Hospital de Transplante e Cardiologia do Distrito Federal. Cardiologia e Transplante do Distrito Federal. Também está recebendo piso. E pô, é até diferente, é até estranho, né? Assim, você vê um hospital privado recebendo piso enquanto os outros não estão pagando. Ah, mas eles têm um repasse do governo. Sim, mas é a prova de que a coisa está valendo. Que o piso está valendo. Por que o empresário não quer pagar? Por que está enrolando tanto, né? Então, assim, pô, é foda. Bom, vamos lá. Eu tô cansado, viu? Por isso que eu tô assim meio... Quem vai obrigar os prefeitos a pagarem? Então, se o prefeito tá com dinheiro, ó, veja bem, se o prefeito tá com dinheiro e não tem nenhum motivo para não pagar, o sindicato, né, tem que denunciar esse prefeito ao Tribunal de Contas lá municipal dele ou Tribunal de Contas do estado, se for governador, que ele tá com dinheiro, tá retendo dinheiro, né? Isso dá cassação, gente. O prefeito pode ser cassado, porque tá fazendo apropriação indébita, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do CPF do João, da Maria. Então tem que denunciar os prefeitos. E outra coisa, viu? Os vereadores têm que entrar nesse jogo. Tem que entrar nessa luta. Porque quem fiscaliza a conta da prefeitura são os vereadores do Tribunal de Contas, lá o Tribunal de Contas do município, TCM. E se for governador, os deputados estaduais. E se for presidente, os deputados federais, senadores. Ou seja, é o papel do parlamento fiscalizar esse dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro está indo para o CPF da Maria, do João. Ora, se o dinheiro é deles, eles estão sem receber, não tem lógica isso, gente. Jorge, não vai ter greve? Público ou privado? Deixa eu falar. Pessoal, nós chamamos a Assembleia aqui em Brasília. Eu não queria nem falar isso não, porque acaba desmotivando, mas nós fizemos uma greve aqui em Brasília. Greve não, uma Assembleia. Chamamos o privado. Eu não vou nem falar quantas pessoas foram. Quem quiser ver aí, depois olha nos históricos aí meu passado. Pouquíssima gente. Ah, Jorge, mas se a gente for para a Assembleia, a gente é demitido. Porra, eu sei. Sabe? Então, assim, olha que situação que nós estamos. O meu sonho é fazer uma greve, mas é uma greve nacional, porque não adianta só Brasília pagar, Rio Grande não pagar, e tal não pagar, Ceará não pagar. Então, fazer a greve geral. As marchas que nós fizemos aqui. Eu queria muito fazer uma marcha aqui. Só que se a gente fizer para o privado, quem vem? Quem vier, com certeza vai ser retalhado. E nós não queremos isso, expor vocês. É por isso que eu prefiro eu brigar por vocês. Eu botar minha cara a tapa, eu arriscar a minha vida, inclusive, por vocês. E olha que nós estamos arriscando, viu? Mas tô nem aí. A vida não vale muito mesmo, né? Então é o seguinte, a gente está denunciando. E olha, Jorge, mas as denúncias que você fez no Ministério Público está resolvendo? Tá, estão chamando os sindicatos. O sindicato já foi chamado 3 vezes lá no Ministério Público para poder falar sobre as denúncias que nós já fizemos. Então, quando a gente faz denúncia, o Ministério Público ele não chama o deputado para falar. Ele chama os representantes, né, legais, que são quem? Os sindicatos. Aí chama o sindicato patrão, chama o sindicato dos trabalhadores para falar, e aí, realmente é isso? O que está acontecendo? Porque a denúncia foi de um deputado. Mas eles chamam, o Ministério Público, eles querem ouvir as partes, que são quem? Os professores, os trabalhadores e os empregadores. Eu estou já me perdendo aqui, por isso que eu não vou nem falar muito não, porque senão eu vou... Bom. Até quando podem ficar sem pagar? Não. O prazo que eles têm são 30 dias a partir do momento em que recebe o dinheiro, da Secretaria Municipal Estadual. Pessoal, só que isso aqui é o seguinte, olha, quando
quando o Ministério repassa o dinheiro, ele não vai cair na tua conta direto, não. Ele vai para o fundo, né, do município ou do estado, e dali eles vão ser repassados. Então existe um trâmite, tá? Então não é de uma hora para outra, mas tem 30 dias para fazer isso, que é tempo suficiente. Ainda mais que já saiu os primeiros repasses. Os empresários não vão pagar multa? Isso aí é uma ação trabalhista. Primeiro a gente consegue o valor, o piso, aí a gente consegue o retroativo. Inclusive muitos não vão pagar retroativo, tenho certeza disso. Aí os sindicatos vão ter que entrar com uma ação trabalhista para receber esse retroativo. É ganha essa ação, é fato, é ganha. Só que aquela coisa da morosidade da justiça trabalhista e tudo mais. Um terço das férias não deveria ser em cima do piso? Um texto privado, né? Tá falando. Quando vocês fizeram a pergunta, aí, pessoal, fala privado e público, só para eu. Senão eu vou confundir e falar uma coisa aqui que é outra coisa. Se for privado, se o camarada tirou férias agora em dezembro, vamos supor que tirou em dezembro, as férias é baseado no último salário. Então é em cima do salário de dezembro. O salário é para estar com piso? É. Então ele vai receber um terço do piso. Tá bom? Essa é a regra. Jorge, mas ele não pagou ainda, o empresário não pagou. Eu tirei férias agora em novembro. Já até voltei a trabalhar. E ele não pagou o piso. Não tem problema. Quando ele pagar o piso, aí você vai procurar o sindicato ou o RH, de repente a empresa é tranquila, e vai pedir a diferença do que seria um terço de férias em cima de 3 mil e pouco e não em cima de 1.000 e pouco que você recebe hoje. Sacou? Então, ou você fala com a sua empresa, provavelmente, se tu for falar lá, eles vão te demitir, né? Então procura o sindicato. Ah, Jorge, o sindicato aqui não... Então me procura, eu vejo o que eu faço. Eu não aguento mais, gente, ó, muita gente manda mensagem do Brasil inteiro, eu não consigo responder todo mundo, tá? Me perdoem. A Ana Paula tá falando, a rede privada fala que não tem nada definido, por isso não estão pagando. Isso é o papinho deles, vocês estão entendendo? Ó, o que fala aqui no STF, ó, filma aqui de novo. No STF, aqui fala ação direta de constitucionalidade. Todos os ministros, quando fizeram seus votos, lembra aqueles votos e tal? Nenhum deles falou que era inconstitucional. Ou seja, é constitucional, certo? Não tem dúvida disso. Mas os empresários, eu não sei, estão sei lá, estão à espera de um milagre. Eu acho que eles estão nessa, à espera de um milagre, né? Que nesse caso não seria nenhum milagre, seria uma coisa do demônio, né? Não seria um milagre. O milagre é coisa de Deus. Aqui seria coisa do demônio, porque coisa de Deus já está resolvido, ganhamos o piso e tudo mais. A coisa do demônio seria o quê? Seria mudar todo esse resultado. Julgar inconstitucional. Isso seria coisa de um demônio. É o que eles estão esperando, talvez. Bom, então, o que a pergunta é? Como é que foi? Se... Estão falando que como não tem nada definido, eles vão... Pois é, aí os empresários estão nessa. Os embargos declaratórios, eles vão impactar os servidores públicos. Né? O pessoal que trabalha em CLT e trabalha... porque tem empregado público também que recebe gratificações e coisa e tal. Mas enfim, vai impactar o servidor público. Os embargos não impactam no privado. Já está bem definido, é 44 horas semanais, CLT e por aí vai. Quem fiscaliza o privado? São os sindicatos. Os sindicatos, né? Mas, gente, assim, eu estou falando, mas eu acho que todo mundo faz parte dessa luta, né? Os conselhos fazem parte dessa luta. Sindicatos, parlamentares, todos nós estamos envolvidos nisso. Então pode denunciar para todo mundo, tá? Como fica o pagamento em 2024? De 2024? Tá garantido já, pro público ou privado? Bom, o 24 tá garantido. Olha, assim, eu não gravei nenhum vídeo dizendo assim, pessoal, o dinheiro para 2024 tá garantido. Já estava garantido. Por que estava garantido? Porque foi promessa do presidente Lula. Ou seja, ele fez a complementação agora, ele fez a alteração da lei orçamentária, colocando 7,3 bilhões, que não gastou. E aí, ó,
quem é mais ligado às contas públicas, depois dá uma pesquisada, quanto já gastou daqueles 7,3 bilhões que foi assinado lá do Lula, mandando para o piso da enfermagem. Não foi gasto ainda não. E dificilmente vai gastar esses 7,3 bilhões, porque caiu muito o valor. Muitas prefeituras absorveram, né, as gratificações, coisa e tal, e acabou que diminuiu bastante o valor repassado. Então, enfim. E aí, o que acontece, pessoal? Quando uma lei acontece no ano, no meio do ano, tal, faz alteração da lei orçamentária que foi votada no ano passado para esse ano, altera esse ano, e para o próximo ano coloca na previsão orçamentária, chamada LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que aí no final do ano é votada a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então na LDO eles colocaram a previsão para o ano que vem. É de praxe. Para mim não é motivo de poxa, conseguimos. Não, isso vai estar todo ano lá. Para mim é compromisso deles, né? Como fica a insalubridade para o privado, bloco cirúrgico? A partir do momento que o piso foi implementado, se for 20%, ou 10%, ou 30%, ou 40%, que é o grau máximo para a CLT, é em cima do piso. Essa pergunta é legal. O seguinte, o camarada, olha só, pessoal, o cara, ele recebe, presta atenção nisso. O cara recebe 1.500, certo? 1.500. Ele é privado, o hospital, né, Santa Lúcia, R$1.500. Aí foi tudo bonitinho, negociado, o piso, implementou o piso, coisa e tal, tá valendo o piso. Esse camarada tem que passar o piso dele de 1.500 para 3.325. Inclusive a carteira de trabalho dele tem que ser 3.325. Então se antes era 10% em cima de 1.500, que dava R$150, agora é 10% em cima de 3.325, que dá R$325. R$332,50. Tá certo? Então, estou falando 10%, viu? Eu não estou nem falando demais. Jorge, mas e aqueles hospitais que recebem o repasse do governo federal? Vou dar um exemplo de São Mateus. Vamos lá. São Mateus recebe R$1.500 de piso. E aí o governo está mandando para o hospital um complemento de mais R$1.500, R$1.800. R$1.835. Total R$3.325. Certo? Esse aqui é o complemento. Já era piso? Mas tá sendo discutido isso. Complemento. Está sendo discutido nos embargos, se é piso e tal. Então esse hospital o cara está recebendo 1.500, aí vai receber de complemento 1.800 e pouco, final 3.300. Esse cara hoje ganha 10% em cima de 1.500. Jorge, não é 10% em cima disso aqui não? Não, porque isso aqui ainda não está fechado, que é piso. Jorge, mas agora não entendi nada. Mas por que comigo nesse hospital privado é assim? Porque vocês estão recebendo complemento. Aí nós precisamos dos embargos de declaração para poder resolver isso. Mas se você é do hospital privado, 100% privado, não recebe nada do governo, é isso aqui. Já passa direto para o piso. 3.325. Passa direto. Não tem complemento. Ou seja, quem recebe complemento, todas as gratificações ainda é em cima do seu vencimento anterior. Mesmo com complemento. Porque é um complemento do governo. Quem é privado, 100% privado, todas as vantagens é em cima já do piso privado. Tá bom? Pode ser confuso agora, mas depois eu faço uma live para explicar isso aí. Tem alguma planilha para pagar o credenciamento? Os credenciados. Então, os credenciados são esses PJs.
são as empresas que prestam serviços para o município. Pessoal, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que apertar aí as empresas ou as cooperativas para eles apertarem lá a prefeitura, o prefeito, né? Porque eu tenho quase certeza que muitas cooperativas e muitos credenciados foram cadastrados e aí receberam o repasse. O entrave está aí. Prestaram o serviço, receberam o repasse do governo federal, só que o prefeito agora está com medo de pagar. Por quê? Porque lá fala para pagar só CLT estatutário. Está aí a confusão. E eu repito, não tem ninguém falando sobre isso. Nós estamos com um problema geral no Brasil e eu não estou vendo ninguém falando sobre isso. Foda é isso. Quem foi mandado embora tem direito ao retroativo? Público ou privado? Privado, porque público não é mandado embora, exonerado não tem retroativo, tá certo. Bom, em tese não, né? Mas poderia ser. Em tese, o servidor público, se ele for exonerado, depende, é muito complexo, tem que ver o regime de cada um. Mas o privado, sim. O privado, se foi mandado embora, nesse período, se for privado que não recebe nada do governo, se ele for mandado embora dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, recebe sim na proporção do piso. Se ele for mandado embora no hospital privado que recebe recurso, se ele for mandado embora de maio para cá, ele também recebe na proporção do piso. Eu acho isso estranho, porque o privado que recebe o repasse do governo, os filantrópicos e tal, eles têm direito de receber o retroativo a partir de maio. Já o privado mesmo, que não recebe nada do público, esse caso tem direito a partir de outubro, de setembro, né? Que é o pagamento de outubro. Tá errado isso aí. Tem que valer para todo mundo a partir de maio. Mas isso aí é outra briga que a gente vai entrar trabalhista, tá, pessoal? Isso aí é tanta coisa que a gente vai fazer. Olha, esse piso ainda vai ficar sendo motivo de ações nos tribunais pelos próximos 5 anos. Grave isso que eu estou falando. É tanta coisa errada que aconteceu de lá para cá que a gente vai ter que entrar na justiça direto. Finaliza aí. Quando o sindicato não faz nada pela categoria, o que faremos? Troca a categoria, troca o sindicato, troca as lideranças. É foda, velho. O sindicato tem que respeitar a categoria. O foda é que também teve muito sindicato que, quebrou com a reforma trabalhista. Outros já estão lá há mais não sei quantos mil anos que também tá cagando pra categoria. Então, pessoal, é vocês movimentarem a cidade, movimentar o seu sindicato, cobrar, chacoalhar o pessoal, bora, vamos agir. Né? Eu sei porque eu sou do meio sindical, conheço muito sindicato que não faz porra nenhuma. Quer ganhar dinheiro do trabalhador também. Ana Paula está dizendo que quando sair o piso, vai pagar um almoço pro Jorge. Ela é de Brasília? Pro pai Jorge. Gente, eu quero que saia esse piso, porque eu quero descansar, sabe? Minha mente está tomando muito a minha mente, está me consumindo muito esse negócio do piso. Vocês estão acompanhando aí, o tanto que eu falo. Eu sou o único deputado do Brasil que fala praticamente 24 horas. É de Brasília. De Brasília? Ah, Ana Paula, então beleza. Eu aceito. Olha, eu acho que eu sou o único deputado do Brasil que fala quase que, não vou falar 100% não, porque eu falo outras coisas também na minha rede social, coisa e tal, mas 90% eu falo do piso da enfermagem, eu falo da enfermagem, porque eu sou genuinamente da enfermagem. Pessoal, vou fazer outras lives depois, tá? Até a gente ter mais informações, a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado aí pela companhia até agora. Vou ali em outros compromissos para depois ir descansar. Valeu, boa noite.